Vamos concluir agora a disciplina Psicoteologia, o reencontro da psicologia com a teologia. Construir pontes entre a psicologia e a teologia. Após abordarmos como psicologia e teologia se separaram tanto, mas agora temos que destacar como ocorreu a reaproximação entre cristianismo e psicologia. Primeiramente, temos que destacar a figura de Anton Theophilus Boysen, 1876 a 1965. Boysen ele era linguista, psicólogo, teólogo presbiteriano, capelão hospitalar e criador da educação pastoral clínica. Ele, com 7 anos de idade, o seu pai veio a falecer e ele foi criado pelo seu avô a partir de então. Um homem muito duro, um homem muito rígido, que nunca teve condições de demonstrar afeto, carinho para com Boysen. Então ele cresceu com uma falta de referencial masculina em sua vida, alguém que lhe mostrasse como ser um homem, como ser carinhoso, como pai, marido. E em 1897, portanto, nessa ocasião, ele tinha apenas 21 anos de idade, ele teve seu primeiro grande surto psicótico e precisou passar por atendimento psiquiátrico. Ficou internado durante algum tempo, foi um tratamento muito difícil, porém essa doença o levou a procurar conhecer mais sobre psicologia e como lidar consigo mesmo e com pessoas que tinham enfermidade igual. Então essa doença o levou a se pós-graduar em psicologia, apesar de toda a formação que ele já tinha. Em 1911, com 35 anos de idade, Boysen formou-se em teologia. A sua grande preocupação teológica era entender como muitas doenças mentais podem ter origem na natureza pecaminosa do homem em si. Em 1920, agora com 44 anos de idade, precisou ser internado por 1 ano e meio devido a uma grande crise psicótica que enfrentou. E durante esse período de internação compreendeu que isoladamente a ciência e a teologia são ineficazes no tratamento de doenças mentais. Em 1924, agora com 48 anos de idade, assumiu a capelania do Hospital de Worcester. Orientou seminaristas e pastores no treinamento pastoral clínico, ou seja, a sua grande preocupação não era meramente um aconselhamento pastoral, mas um atendimento pastoral terapêutico realmente, porque ele, como pastor, compreendia o que deveria ser falado e ele, como paciente, também sabia o que era necessário que se falasse para uma pessoa enferma. Outra pessoa que nós temos que destacar é Leslie Dixon Weatherhead, de 1893 a 1976. Ele era missionário, capelão militar, psicanalista, clérigo metodista e posteriormente da Igreja Congregacional, também foi filósofo e terapeuta cristão. Formou-se em teologia em 1916 com apenas 22 anos de idade. E a partir daí foi como missionário para a Índia. Lá entrou para o exército britânico, sendo posteriormente nomeado capelão do exército na Mesopotâmia, atual Iraque. Estando ali no Iraque, vendo o modo como os pacientes eram tratados e pacientes, soldados do exército britânico, e aqueles que tinham um tratamento de maneira mais dedicada, mais voltada para eles, em que o médico era também um terapeuta psicanalista, obtinha o melhor resultado. Então ele se interessou pela psicanálise e resolveu estudar psicanálise. Em 1922, agora com 29 anos de idade, ele voltou para a Inglaterra, indo pastorear na cidade de Leeds, posteriormente em Manchester e posteriormente em Londres, onde chegou em 1936. Em todas essas cidades, ele se dedicou não apenas ao serviço de capelania, mas mais do que isso,
a preparar pessoas para fazer uma capelania terapêutica a pessoas que tinham problemas mentais os mais diversos. Ele criou um grupo de médicos e psicoterapeutas cristãos. E do ponto de vista dele, cada igreja evangélica deveria ter sua clínica psicológica, onde médicos e pastores poderiam trabalhar em conjunto, um complementando o trabalho do outro. Bom, na realidade, ele recebeu muitas críticas, não por causa da sua atuação como terapêutica, mas por causa das suas ideias teológicas liberais, entre as quais ele não cria muito na obra redentora de Cristo, no seu sacrifício expiatório, e isso obviamente gerava muitas críticas, não somente a ele, mas críticas também ao trabalho que ele realizava como terapeuta cristão. Independente disso, o grande mérito dele foi conseguir fundir a psicanálise, que é essencialmente anticristã e ateísta, com a teologia cristã, a fim de criar o que se poderia chamar de uma psicanálise cristã. Ele chamava essa psicanálise cristã de psicossíntese. Agora, de todas essas pessoas, quem merece maior destaque é Seward Hiltner, de 1910 a 1984, professor do seminário presbiteriano de Princeton. Ele criou o conceito de aconselhamento pastoral, isso em 1948. Busca a ajuda de técnicas psicoterapêuticas aliadas à fundamentação bíblica para a cura interior. Em 1951, publicou The Pastoral Counseling, Its Theory and Practice, Aconselhamento Pastoral, Sua Teoria e Prática. O livro que se tornou um padrão para a prática de aconselhamento pastoral da sua época, sendo muito utilizado ainda hoje. Hiltner e vários outros colaboradores fundaram em 1963 a Associação Americana de Conselheiros Pastoral, American Association of Pastoral Counselors, AAPC, cuja missão é trazer cura, esperança e integridade aos indivíduos, famílias e comunidades, ampliando e equipando o cuidado espiritualmente e psicologicamente fundamentada no aconselhamento e na psicoterapia. Pode-se dizer que ele foi o grande teórico que permitiu uma aproximação muito grande entre psicologia e teologia, ou seja, a psicoteologia moderna, propriamente dito, deve a Seward Hiltner o mérito de hoje permitir essa conversa entre essas duas áreas de saberes. Tanto Hiltner como seus associados, seus colaboradores, fundaram a Associação de Educação Pastoral Clínica, Association of Clinical Pastoral Education, ACPE, cujo objetivo é o treinamento clínico de pastores e capelães para a atuação na clínica psicoterápica com fundamentação bíblica. Também fundaram The Journal of Religion and Health, Jornal da Religião e Saúde, em 1961, e The Journal of the Scientific Study of Religion, Jornal do Estudo Científico da Religião. Esses dois instrumentos de divulgação permitiram não apenas divulgar as ideias associadas à psicologia e à religião, mas mais do que isso, permitiram que vários grupos surgissem e esses grupos acabavam adotando para si o termo de psicoteólogos. Tanto ele, o Hiltner, como seus associados, e eles expunham essas ideias desses dois periódicos mencionados, sustentam a autoridade final das Escrituras sem temer a confrontação com aparentes pontos de tensão em conflito, porque muitos pontos realmente não é possível uma conciliação entre psicologia e teologia, mas se não é possível uma conciliação, pelo menos é possível ambas conviverem sem grandes atritos, desde que cada uma respeite seu ponto de vista da outra. Graças aos trabalhos de homens como Boyce, Walter Hedden,
Reutemer e milhares de outros que seguiram, surgiu um aconselhamento pastoral que vai muito além do mero aconselhamento formal. É um aconselhamento psicoterápico, que funde conceitos psicológicos e teológicos. Tais práticas são identificadas como psicoteologia. Com isso, a psicoteologia prática sai de uma atividade meramente de aconselhamento para uma prática psicoterápica com rigor técnico, ética terapêutica e ética cristã. Os objetivos comuns da psicologia e da religião. Temos que lembrar que o foco da psicoteologia está em ver o homem como um ser completo, como um ser biológico, psicológico, social e espiritual. A própria palavra salvo, salvus em latim, quer dizer inteiro, quer dizer o homem na sua totalidade, no seu aspecto biológico, psicológico, social e espiritual. Da metade do século XX para cá, a psicologia e a religião estão se reencontrando graças à atuação de pessoas mais tolerantes de ambas as linhas de pensamento, apesar dos radicalismos que existem em ambas as linhas. Graças também às descobertas das neurociências, a irmã gêmea da psicoteologia, e principalmente pelo fato de que ambas buscam o desenvolvimento global do ser humano. É óbvio que há divergências entre teologia e psicologia. Muitas dessas divergências são irreconciliáveis, mas o diálogo entre ambas tem muito mais vantagens a oferecer a ambas, a oferecer ao homem e a oferecer ao próprio cristianismo que o antagonismo gratuito das duas. Por fim, para encerrar, vamos citar as palavras de Bultmann. Ele diz: embora haja tensões entre teologia e psicologia, devemos continuar a procurar maneiras de as duas se encaixarem. Cada disciplina tem sua tarefa sem igual e deve respeitar os domínios da outra. Ao mesmo tempo, há uma relação interessante e íntima entre a tarefa de salvar e curar almas, isso aí é uma função da religião, e a tarefa de salvar mentes, psiques e personalidades das garras do desespero. Isso é uma função da psicologia. Ora, se raciocinarmos que as duas abordagens são diferentes em muitos aspectos, mas visam, em última análise, o bem comum do ser humano, por que não podemos estabelecer um diálogo entre ambos, estabelecer pontos de relacionamento e usar os conhecimentos que ambas têm a oferecer para tratar o ser humano? Ao final das contas, o homem é a coroa da criação de Deus. E Deus não só se preocupa com a saúde espiritual, como se preocupa também com a saúde física e mental do ser humano. E se a psicologia e a teologia juntarem forças, com certeza poderão atuar melhor no tratamento da coroa da criação de Deus, no tratamento do ser humano. É isso que estaremos estudando daqui para frente.